Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em como as leis são criadas lá no estado do Rio de Janeiro. Isso, vamos desvendar um pouco esses bastidores do poder legislativo fluminense. A nossa base aqui é uma análise bem completa, sabe? De um professor de direito constitucional que, pelo visto, entende muito do riscado, porque ele é parecerista na Alerj. Ah, que interessante. Então ele tem a visão de dentro mesmo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o caminho completo. Como é que uma ideia vira lei? E claro, como se garante que essa lei esteja de acordo com a Constituição, né? Que é o mais importante. Isso mesmo. Vamos começar essa exploração, então? Sabe, é fascinante pensar na origem disso tudo. Essa prática de fazer leis, no fundo, é uma ferramenta da civilização. Como assim? Vem lá da Grécia Antiga, da ideia de usar a palavra, o debate formalizado nas eclésias, sabe? Para resolver conflitos. Ah, em vez de sair na força bruta. Exatamente. E isso ganha mais força no Renascimento, com o humanismo, é o diálogo técnico, estruturado, superando o conflito. O que é fascinante aqui é como essa prática legislativa é, em sua essência, uma ferramenta civilizatória. Entendi. E de onde vem a autoridade para criar essas leis hoje no Rio? Bom, a fonte de tudo é o chamado poder constituinte. No caso dos estados, como o Rio, a gente fala do poder constituinte derivado decorrente. Derivado decorrente. Isso. É o que permite aos estados criarem suas próprias constituições e leis, mas, claro, sempre respeitando os limites da Constituição Federal. O artigo 25, parágrafo 1º, deixa isso bem claro. Certo. Então, vamos para a parte prática. A Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, tem 70 deputados estaduais. Quais são as funções principais deles ali? É onde fica bem interessante. Olha, basicamente, são duas funções que a gente chama de típicas. A primeira, óbvio, é a legislativa. Criar, alterar, revogar as leis estaduais. Certo. E a segunda é a fiscalizatória. Isso significa acompanhar o governo, controlar os gastos, aprovar ou rejeitar as contas do governador. Fiscalizar o executivo, então. Exato. Mas tem uma coisa curiosa. A Alerj também tem umas funções meio atípicas. Tipo o quê? Por exemplo, uma função judiciária, em casos bem específicos como julgamento de crimes de responsabilidade, tipo um impeachment. Ah, entendi. Isso mostra que o poder deles vai além de só fazer lei, né? Com certeza, dá uma dimensão maior do papel do legislativo. Essa função judiciária, mesmo sendo atípica, parece dar um poder enorme para a Assembleia. Mas, voltando para o comecinho da lei, quem é que pode propor, dar o pontapé inicial? Boa pergunta. Quem pode começar o processo, o que a gente chama de iniciativa legislativa, varia bastante. O governador, por exemplo, tem a palavra final em algumas áreas: orçamento, criar ou extinguir cargos no governo dele. Coisa do executivo mesmo. Isso. Aí o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, eles também podem propor leis sobre a organização interna deles. Faz sentido. Já os deputados, sozinhos ou através das comissões, podem propor sobre a maioria das outras coisas estaduais. E não podemos esquecer da iniciativa popular, que é quando os cidadãos se organizam para propor uma lei. Certo. Parece bem distribuído. Sim. Mas aqui tem um ponto que, nossa, causa muito problema na prática. O tal do vício de iniciativa. Vício de iniciativa. O que é isso? É quando alguém propõe uma lei sobre um assunto que não é da competência dele iniciar. Muitas ideias ótimas acabam barradas por causa disso. Dá um exemplo. Um clássico. Um deputado apresenta um projeto para mudar a estrutura de uma secretaria do governo. Ele não pode fazer isso. Essa iniciativa é exclusiva do governador. A proposta já nasce com o vício, entende? Entendi. E aí a ideia morre. Não tem jeito. Nem sempre. Existe uma saída, uma prática comum na Alerj, que é a indicação legislativa. Indicação? É. O deputado, em vez de apresentar o projeto de lei direto, ele faz uma sugestão formal ao governador, indicando a necessidade daquela lei. Ah, é tipo uma sugestão oficial, então. Exato. É uma forma de não perder a ideia, mas respeitando quem tem o poder de começar o processo. Isso levanta uma questão importante sobre os limites de cada poder, sabe? Totalmente. Ok? Superamos a iniciativa. A proposta chegou na Alerj. E agora? Como ela anda lá dentro? Bom, aí começa o rito legislativo, que está todo detalhado no regimento interno da Alerj. De forma bem resumida, né? Sim, por favor.
Primeiro, a proposta é lida no plenário. Depois, ela vai para as comissões. São grupos menores de deputados que vão analisar a fundo. Que tipo de análise? Várias. Tem a análise técnica, se é viável, a análise de mérito, se é boa para o Estado, e, crucial, a análise de constitucionalidade. Aqui entra a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ah, CCJ. O primeiro grande filtro jurídico. Justamente. Se passar pelas comissões, aí sim a proposta vai para discussão e votação no plenário. Lá é que o conjunto dos 70 deputados decide se aprova ou não. O plenário é o coração do processo. E se o plenário aprovar, acabou? Quase. Se aprovada, a proposta vai para a mesa do governador. Ele pode sancionar, ou seja, concordar e transformar em lei, ou vetar, rejeitar a proposta toda ou só uma parte dela. E se ele vetar? O veto volta para a Alerj, que pode manter o veto do governador ou derrubar o veto. Se derrubar, ou se o governador sancionar, aí vem a promulgação e, finalmente, a publicação no Diário Oficial. Só aí a lei começa a valer para todo mundo. Ufa, é um caminho longo. E durante todo esse processo, o que garante que tudo isso está dentro da lei maior, da Constituição? Excelente ponto. É aí que entra o controle de constitucionalidade. Como funciona? Ele pode acontecer de duas formas. Tem o controle preventivo, que é feito antes da lei existir oficialmente. Dentro da LERJ. E isso principalmente pela análise daquela comissão que a gente falou, a CCJ, e também pelos pareceristas da casa, que dão opiniões técnicas sobre a legalidade. Certo. E a outra forma? É o controle repressivo. Esse acontece depois que a lei já foi publicada e está valendo. E quem faz esse controle? Se alguém achar que a lei nova vai contra a Constituição do Estado do Rio, pode questionar isso diretamente no Tribunal de Justiça, o TJRJ. Através de quê? Através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. É como se fosse um teste final de compatibilidade da lei com a Constituição estadual. E se o TJ decidir que é inconstitucional mesmo? Aí o tribunal declara a inconstitucionalidade e a própria Alerj depois tem que formalizar que aquela lei perdeu a validade, perdeu sua eficácia. Está lá no artigo 99 da Constituição Estadual. Entendi. É um mecanismo de segurança, então. Exatamente. E sabe o que causa muitos desses questionamentos no TJ? A tal da repartição de competências. Ah, aquilo de quem pode legislar sobre o quê, né? União, estados, municípios. Isso. A Constituição Federal divide os assuntos. Alguns são só da União, outros os estados podem legislar junto com a União, a competência concorrente, e o que sobra fica para os estados ou municípios. Se uma lei estadual invade a área da União, por exemplo, Ela pode ser derrubada na justiça. com certeza. Se conectarmos isso ao quadro maior do federalismo brasileiro, a gente vê como esse controle é essencial para manter o equilíbrio entre os governos. Então, resumindo a nossa conversa, o processo para criar uma lei no Rio é de fato bem complexo. Tem raízes históricas, regras bem definidas no papel. Passa por várias etapas, filtros como a CCJ. E ainda tem o controle do judiciário depois, com as ADIs, para tentar garantir que tudo fique dentro dos limites da Constituição. Entender esse processo todo é entender como o poder político é exercido e, ao mesmo tempo, limitado no Estado. É o tal do diálogo institucionalizado que falamos lá no começo. Pois é. Fica então aquela reflexão final, né? Considerando toda essa engenharia jurídica, os pareceres técnicos, os ritos formais, como será que a política do dia a dia, as negociações de corredor, a pressão da sociedade ou de grupos de interesse realmente moldam o texto final que a gente vê publicado lá no Diário Oficial? É a eterna tensão, né? Entre a técnica do direito e a arte, às vezes bem pragmática, da política na vida real do parlamento. Fica aí para a gente pensar.